aguarela, colorismo. Com o impressionismo, iniciou-se a tendência de representar as sombras dos objetos com cores próprias sem degradês tonais. Deste modo, apareceram o colorismo e a utilização dos contrastes realizados com cores complementares. Esta herança impressionista foi continuada pelos pintores pós-impressionistas e fauvistas, que a aplicaram amplamente nas suas obras, que se caracterizaram pelos contrastes máximos e pela justaposição de cores complementares. Para realizarmos exercícios de colorismo na aguarela, utilizaremos os materiais próprios desta técnica. Para compreender o colorismo, é muito útil jogar com as cores e realizar todo o tipo de ensaios. Por exemplo, que sucede se situa um vermelho em frente a um verde? Um amarelo diante de um violeta. Ou então um laranja claro ao lado de um carmim. Esta prática é uma grande ajuda para conhecer as relações que se estabelecem entre os diferentes tons cromáticos. Com o exercício de uma pequena natureza morta, irá demonstrar-se que, na aguarela, a umidade no papel é um recurso básico para a fusão das cores. Começa-se por umedecer toda a superfície do papel. O fundo pinta-se com diferentes tonalidades de ocres, reservando os elementos. Mancham-se os elementos com diferentes tons de vermelho, mantendo a superfície do papel molhada. Pode observar-se como estes se espalham e fundem entre si. O colorismo serve-se desta qualidade para que as cores se fundam e deem lugar a novas tonalidades. No exercício seguinte, sobre misturas de cor no papel, aplica-se uma veladura amarela sobre um papel seco, como se fosse um céu, na parte superior. Depois, sobre a cor recém-pintada, aplica-se um verde luminoso e espalha-se sobre o amarelo do fundo, que o torna ainda mais brilhante. Em seguida, dão-se umas pinceladas de ocre e amarelo cádmio na parte inferior. E, por fim, potenciam-se as árvores do fundo com um tom verde escuro. Como se pode observar, as cores fundiram-se entre si nas suas margens sem que tenha havido alterações. Assim se demonstra que, juntando duas cores puras sobre o papel, se produz uma fusão e se cria uma terceira cor no ponto de interseção. Sem necessidade de um desenho prévio, fazem-se uns impactos diretos de cor carmim sobre o papel. E com o pincel, acaba de se lhes dar forma de pétalas. Com uma cor verde, continua-se o jogo de contrastes manchando os centros e as pétalas.
No colorismo são muito importantes as cores complementares, já que provocam fortes contrastes entre si e, ao mesmo tempo, se potenciam mutuamente. O exercício seguinte consiste em pintar um ramo de flores. Em primeiro lugar, faz-se o encaixe e realiza-se com o lápis um primeiro esboço muito esquemático das flores. Aplica-se a cor amarela, cobrindo uma ampla área e criando um grande impacto visual. Para que as cores não se misturem, pinta-se cada uma das zonas do desenho separadamente, dando o tempo necessário para secarem antes de voltar a pintar por cima. Depois pintam-se as flores de cor vermelha. E em seguida, pinta-se um pouco o fundo da zona esquerda com uma aguada de cor pardo acinzentada. O fundo da direita resolve-se com ocres puros e cinzentos potentes. Faz-se uma nova reserva de flores no interior do maciço floral e recorta-se a forma com a cor verde média. Depois de pintar o jarro com um siena torrado, pintam-se algumas cores de gamas opostas na parte superior do maciço floral, como o laranja e o violeta, provocando fortes contrastes e, como se pode ver, um certo efeito colorista. Com uma cor escura de tendência azulada, pintam-se as zonas que ficam entre as flores e marca-se a zona das pétalas com umas pinceladas finas. As flores vermelhas provocam um forte contraste com a cor verde. Em seguida, aplica-se uma cor laranja muito luminosa no conjunto floral junto à cor violeta. É preciso lembrar que tem de se esperar sempre que as cores sequem para evitar que se misturem entre si. Antes de terminar, aplicam-se umas sombras com uma aguada transparente para insinuar a forma das pétalas das flores brancas. E já para concluir o exercício, pinta-se o centro de cada uma das flores. Como se pode ver ao longo do exercício, as flores foram adquirindo vida através da cor e do jogo de contrastes. Como recapitulação, assinalam-se os pontos mais importantes aprendidos até agora. O colorismo baseia-se principalmente nos contrastes entre as cores, anulando os tons intermédios e as sombras. A umidade atua como um elemento de transporte, permitindo a fusão das cores. O colorismo alterna o uso das cores complementares com o das gamas cromáticas.
Tem de colocar-se em primeiro lugar as cores mais escuras e as reservas, deixando os espaços para as cores mais luminosas.